E aí, gente, aos 35 anos e com contrato se encerrando no Corinthians e não querendo atrapalhar a renovação de elenco para a próxima temporada, Renato Augusto se torna alvo do Grêmio para a próxima temporada. Pelo menos são essas as informações que vêm de São Paulo. O Grêmio estaria de olho em Renato Augusto. Alguns outros clubes monitoram a situação do jogador também. Mas o que não se fala é que Renato Augusto talvez esteja pensando em até mesmo se aposentar, porque conviveu com muitas lesões ao longo dos últimos meses. Esta informação de pensando em aposentar, ela não é confirmada. O que é confirmado é que o jogador já teria dito para a direção do Corinthians que não quer atrapalhar o processo de renovação do elenco. E alguns clubes, incluindo o Grêmio, estão de olho no jogador de 35 anos, que é um craque, mas que, pela idade, pelo histórico de lesões recentes, talvez não seja um bom negócio. A gente vai falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, quando falamos em bom negócio ou que não seria um bom negócio, a gente precisa entender algumas coisas. Renato Augusto como jogador seria um bom negócio? Seria titular absoluto. Renato Augusto, sem lesão, com um bom preparo físico, ele é titular em todos os times do Brasil. No Flamengo, no Inter, no Grêmio, no Palmeiras, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Red Bull Bragantino, no Atlético Paranaense. Todos esses times que estão na primeira parte da tabela, ele é titular, capitão, craque do time em qualquer time. Ele, repito, estando bem fisicamente, não tendo lesões, ele é titular absoluto, mesmo aos 35 anos. O problema é que Renato Augusto vem sofrendo com muitas lesões e não está conseguindo ficar bem fisicamente. Fisicamente, ele não consegue estar bem. Não consegue sequer continuidade. Apesar que no Corinthians ele vem jogando, vem atuando, ou como titular, ou entrando. Com o Luxemburgo, ele era titular absoluto. Praticamente não era poupado com o Luxemburgo. Jogava todos os jogos, ia para todos os jogos e, por exemplo, de 28 partidas do campeonato, ele tem 15 jogos, 2 assistências e 1 gol. Não é uma temporada relevante. Na Copa do Brasil, de 8 jogos, ele fez 4 e fez 3 gols e deu 1 assistência. Na Libertadores, ele jogou apenas 2 jogos. Na primeira fase do Paulistão, ele teve 10 jogos, 3 assistências e 1 gol. Já na Sul-Americana, ele teve 5 jogos e 2 assistências. Essa é a temporada dele como um todo. Não é uma temporada nível Renato Augusto. Repito, por conta de muitas lesões. Ele que é cria da base do Flamengo, aí passa muitos anos no Leverkusen, vem pro Corinthians, vai pro Beijing na China e retorna pro Corinthians. Renato Augusto teve poucos clubes na carreira. E aqui um detalhe. Não é descartada a possibilidade de uma proposta do próprio Flamengo de Tite pelo Renato Augusto. Só que aí o Flamengo precisa saber
se ele fisicamente vai estar apto. E é o que o Grêmio precisa saber também. O porquê que Renato Augusto entra na pauta Grêmio? Porque as informações que vêm de São Paulo é que, caso o Renato permaneça, que eu acho muito difícil, ele é um dos pedidos do treinador, ele é um dos indicados do Renato, e aí, se Renato permanecer para a próxima temporada, a gente pode ter o Renato Augusto em Porto Alegre sim, lembrando que é um salário alto, é um cara de um custo elevado, e tudo precisa estar na ponta do lápis, como os antigos gostam de dizer. O custo-benefício, quanto vale, quanto vai jogar, quanto vai ter que descansar, quanto de salário vai pedir, tudo isso. E aí, você traria Renato Augusto com este combo todo? Eu já vou dar a minha opinião aqui agora. A opinião que eu dei no início do vídeo. Sem lesão, bem fisicamente, ele é titular em qualquer time do Brasil. Só que no Grêmio, especialmente no Grêmio com essa idade, para ele vir, precisa trocar todo o DM antes. Precisa trocar todo o processo. Porque com este processo que tem aqui, ele não vai jogar. Vai ficar acima do peso, como o Lucas Silva estava, como o Bessosi com 20 anos não consegue jogar, como o Iturbe não consegue jogar, como o JP Galvão, que na Europa nunca tinha lesão, já está lesionado. Então aqui no Grêmio, com este processo, ele não vai dar resposta. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!